Olá, bem-vindo a esta aula que vai tratar de derivadas na trigonometria. Nós poderíamos começar obtendo a derivação de seno e de cosseno, mas nós iremos começar de uma forma um pouco mais geral, com a função f de RR definida por f de x igual a seno de mx mais n, ou seja, seno de uma função afim. Como seria a derivada disso? F' de x. Como sabemos, é o limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Vamos, no entanto, verificar quem seria logo f de x mais h. Seria seno de mx mais h mais n, que pode ser reescrito como seno de mx mais n mais mh. Reparem, isso é mx mais mh mais n. Apenas rearrumei isso aqui. Essa estrutura fica um pouco melhor para trabalharmos posteriormente, porque eu irei usar isso daqui de forma separada. Então vamos lá, quem é o f' de x? Será então limite, quando h tende a zero, de seno de mx mais n mais mh menos o seno de mx mais n, que é precisamente o f de x sobre h. Agora eu vou reescrever isso usando o seno da soma, desmembrando o que está aqui em duas partes, mx mais n, e a outra parte será mh. Isso aqui, como nós sabemos, é seno do primeiro cosseno do segundo mais seno do segundo cosseno do primeiro. E sobra menos seno de mx mais n. Acontece, porém, que nós temos seno de mx mais n aqui e aqui. Eu vou agrupá-los. Então, é isso que nós obtemos. Agrupando esses dois aqui, são os termos que contêm seno de mx mais n, eu tenho seno de mx mais n que multiplica cosseno de mh menos 1. E aqui é o que resta, essa outra parcela que não continha o seno de mx mais n. Agora eu vou desmembrar essa fração em duas. Na primeira eu vou colocar seno de mx mais n, que multiplica cosseno de mh menos 1. Na segunda, esta parte aqui. Seno de mh cosseno de mx mais n. Vamos agora verificar se existe cada um desses dois limites quando h tende a zero, porque caso exista, nós vamos então usar a propriedade que diz que o limite da soma é a soma dos limites. Muito bem, vamos avaliar essa primeira parcela aí. Essa primeira parcela, antes de mais nada, ela poderia ser escrita assim: seno de mx mais n vezes cosseno de mh menos 1 sobre h. Isto eu posso ainda reescrever de uma maneira
diferente, mas cujo motivo vai ficar logo muito claro. Vejam que o que está em cima é exatamente o que está embaixo. Se eu multiplicar e dividir uma fração pelo mesmo número, no caso m, é claro que ela não se altera. Mas por que eu fiz isso? Eu fiz isso pelo seguinte. É claro que quando h tende a zero, então o mh tenderá a zero. Lembre-se, o m e o n aqui, eles são constantes. E vice-versa, se o m está constante e o mh tende a zero, é porque o h tende a zero também, né? Para facilitar a visualização daquilo que eu estou querendo, vamos chamar esse mh de t. Então veja, dizer que o h tende a zero é a mesma coisa que dizer que esse t tende a zero. E este pedaço aqui, ele nada mais é do que o cosseno de t menos 1 sobre t. O limite disso daí, quando t tende a zero, nós conhecemos, é zero, né? O limite quando t tende a zero. Isso aqui nós sabemos que é zero, um dos limites obtidos em aula anterior. Então, o limite dessa expressão toda, que nada mais é do que a primeira parcela aqui, existe. Isso aqui e isto aqui são todos considerados constantes sob o ponto de vista do h, ou do t, caso queiramos. Então, o limite de uma constante por uma função é a constante pelo limite da função que agora nós sabemos existir, e é zero. Segue-se, portanto, que o limite desta expressão é zero. Mas vamos fazer mais lentamente. Limite, quando mh, que é o nosso t, tende a zero, de cosseno de mh menos 1 sobre mh é igual a zero. Portanto, o limite quando h tende a zero, e nós sabemos que isso é sinônimo disto, de seno de mx mais n vezes m vezes o cosseno de mh menos 1 sobre mh. Essa constante aqui ela pula para fora do limite. Limite de uma constante para uma função é constante pelo limite da função, que era zero. Então isso aqui é zero. Em suma, o que foi que nós acabamos de obter aqui? Nós acabamos de obter que este limite, quando h tende a zero, é zero. Vamos, portanto, apenas trabalhar com este aqui. Vamos verificar se existe esse limite. Vamos lá, trabalhando agora com esta segunda parcela. Essa segunda parcela pode ser escrita assim: seno de mh sobre h vezes o cosseno de mx mais n. Até agora nada foi feito, apenas uma rearrumação. E agora eu posso multiplicar e dividir pelo mesmo número, em cima e embaixo, que evidentemente eu não teria alterado nada numericamente. E o motivo pelo qual eu fiz isso já deve ter ficado claro. Para ficar mais evidente, eu vou ainda rearrumar uma vez mais. Vejam que isso é igual a m vezes o cosseno de mx mais n, tudo aquilo que sob o ponto de vista do h é considerado constante, vezes seno de mh sobre mh. Acontece, entretanto, que o h tendendo a zero é a mesma coisa que o mh tendendo a zero. Nós já sabemos disso. E sob esse ponto de vista, nós sabemos que esse limite aqui existe e é 1. É o limite quando mh tende a zero de seno de mh sobre mh.
Segue-se, portanto, que nós teremos o seguinte: limite quando h tende a zero, que é a mesma coisa que o limite quando mh tende a zero, de m vezes o cosseno de mx mais n, vezes seno de mh sobre mh é igual. Muito bem, isso aqui, como nós sabemos, sob o ponto de vista de h ou de mh, é constante, portanto pode pular ali para fora do limite. Fica isso aqui vezes o limite quando h tende a zero ou quando mh tende a zero, disso daqui, que nós sabemos ser 1 esse limite. Então isso nos dá tão somente m vezes o cosseno de mx mais n. Esse, portanto, é o resultado do limite quando h tende a zero da segunda parcela. Isso aqui, portanto, tende a m vezes o cosseno de mx mais n. Ora, o limite na primeira parcela existe e é zero. O limite da segunda existe e é isso aqui. Então, uma vez que o limite da soma é a soma dos limites, segue, portanto, que esse limite aqui é m vezes o cosseno de mx mais n. Eu já falei uma vez que quando a conta é muito grande, nós, por vezes, nos esquecemos de qual foi o ponto de partida. E qual foi o ponto de partida aqui? Bem, o ponto de partida foi o seguinte: tínhamos esta função f de x igual a seno de mx mais n. E estávamos querendo calcular a sua derivada e acabamos de descobrir que é m vezes o cosseno de mx mais n. Lembrem-se, m e n aqui são constantes, a única variável aqui é o x. Como caso particular, se m igual a 1 e o n igual a 0, nós deduzimos que a derivada de seno de x é, observem, cosseno de x. O que nós fizemos foi obter uma relação que nos permite calcular um pouco mais, né? Nós conseguimos agora, por exemplo, derivar coisas como essa aqui, seno de 3x mais 2. Quem é o f'? De imediato, de acordo com a expressão que nós obtivemos, 3 vezes o cosseno de 3x mais 2. Observe que o que aparece aqui do lado, no cálculo da derivada, é precisamente a derivada do que está aqui dentro, e isto não é por acaso. Nós vamos aprender depois que a derivada de algo assim, seno de uma função de x, onde g aqui é uma função derivável, então a derivada dessa f, assim dada, ela vai ser g' de x vezes o cosseno de g de x. Mas isso nós só veremos quando estivermos vendo regra da cadeia. No momento estamos vendo que isto de fato está acontecendo, algo que nos sugere que isto está de fato acontecendo. Então o que eu escrevi de branco aqui é apenas uma informação. Podemos no momento fazer de conta que não conhecemos este fato. Caso isto não tenha ficado bem entendido, mais uma chance nós temos para compreendermos bem, porque eu vou fazer um cálculo exatamente igual para o caso da derivação de cosseno de mx mais n. Vamos lá, agora nós estamos lidando com esta função. Nós queremos saber quem é sua derivada. Nós já sabemos de antemão que temos que calcular f de x mais h. Então vamos logo verificar quem é isto.
vai ser o cosseno de mx mais h mais n, que é o cosseno de mx mais n mais mh, certo? Vejam que é a mesma coisa que está escrito aqui. E eu fiz isso, eu repito, apenas para poder separar em duas partes, de uma das quais vai ser esta aqui. Então vamos lá verificar quem será a derivada da f. Limite quando h tende a zero, vai ser o limite quando h tende a zero de cosseno de mx mais n mais mh menos f de x. Esse aqui é o f de x mais h e este é o f de x, que é tão somente cosseno de mx mais n. Agora, como eu mencionei, eu vou usar a trigonometria aqui, cosseno da soma. Esse vai ser o primeiro e esse vai ser o segundo. Então eu vou poder reescrever o f' como cosseno da soma, é cosseno do primeiro, cosseno do segundo, menos seno do primeiro, seno do segundo, e aqui é o que sobra, menos o cosseno de mx mais n. Agora vejam, cosseno de mx mais n, ele consta aqui e aqui. Eu vou agrupar isso. Então a f' de x vai ser o limite, quando h tende a zero, de cosseno de mx mais n, que multiplica cosseno de mh menos 1, menos isso que sobra aqui, seno de mx mais n vezes seno de mh. Isso aqui tudo sobre o h, evidentemente. E agora eu vou para a parte mais fácil, que é escrever essa fração única como soma de duas. Nós teremos na primeira parcela, evidentemente, cosseno de mx mais n, vezes o cosseno de mh menos 1, menos seno de mx mais n, vezes seno de mh. E agora nós vamos fazer a mesma averiguação, nós vamos verificar se existem os limites de cada uma das parcelas quando o h tende a zero. Vamos começar com essa aqui. Essa parcela eu posso, antes de tomar qualquer limite, eu posso reescrever assim. Cosseno de mx mais n vezes cosseno de mh menos 1 sobre h. Posso ainda reescrever isso, como sabemos, da seguinte forma. Cosseno de mx mais n vezes m cosseno de mh menos 1 sobre mh, que, como nós sabemos, é exatamente a mesma coisa que isso aqui. Para ficar mais óbvio ainda vou colocar isso assim, m vezes o cosseno de mx mais n vezes
cosseno de mh menos 1 sobre mh. Lembre-se, nós queremos averiguar a existência deste limite, do limite desta expressão, quando h tende a zero. Sob o ponto de vista do h ou do mh, tanto faz, isso daqui é uma constante. Este limite aqui, quando h ou mh tende a zero, nós vamos lembrar aqui que quando h tende a zero, então o mh tenderá a zero. Lembre-se, o m é constante e vice-versa, então. Então vamos a isso. Limite quando h tende a zero dessa expressão aqui é igual. Lembre-se, sob o ponto de vista do h ou do mh, isso aqui é uma constante que, portanto, pode passar ali para fora desde que esse limite exista. E existe, como sabemos, e é zero. Isso aqui fica essa constante vezes este limite, que é zero. Então isso aqui vai dar zero. Esta primeira parcela, portanto, tem um limite e é zero, quando h tende a zero. Vamos agora trabalhar com essa segunda aqui, que eu irei reescrever assim. Seno de mx mais n vezes seno de mh sobre h. O que pode ainda ser reescrito assim. Seno de mx mais n vezes m vezes seno de mh sobre mh. E mais uma vez nós vamos aqui assinalar. H tende a zero se e somente se mh tende a zero. O limite dessa expressão, e portanto dessa, quando h tende a zero, é o limite dela quando mh tende a zero. E vejam, quando mh tende a zero, esse limite existe. E é 1, né? E isto aqui, lembre-se, sob o ponto de vista do h ou do mh, é constante. Poderia passar para fora do limite. Tomando o limite aqui, então isso aqui vai... Tomando o limite dessa expressão, isso dará a constante vezes o limite desta função, que é 1. Vamos fazer isso mais lentamente. Limite, quando h tende a zero, de seno de mx mais h vezes m vezes seno de mh sobre mh é igual. Este limite, quando h tende a zero, é o mesmo limite disso aqui quando mh tende a zero. Nós sabemos, e existe, e é 1. E o limite de uma constante por uma função é a constante pelo limite da função. Lembre-se, isso tudo aqui é considerado constante sob o ponto de vista do h. Então isso aqui vai ser m vezes o seno de mx mais n. Não faz mal colocar o m ali multiplicando na frente, é até melhor. Vezes esse limite aqui, que é 1. O que foi que nós encontramos? Nós encontramos que esta parcela aqui, ela vai tender a m vezes o seno de mx mais n. Bom, esses dois limites, quando h tende a zero, portanto, existem. Este é zero, este é m vezes seno de mx mais n. Limite da soma é a soma dos limites. Nesse caso, essa soma aqui é sinal de menos, né? Então, nós teremos aqui que este cálculo nos dará 0 menos m vezes seno de mx mais n. Em suma, o que foi que nós obtivemos? Quando uma função f for desta forma,
cosseno de mx mais n. Então sua derivada existe e é igual a menos m vezes seno de mx mais n. Evidentemente, para o caso particular, m igual a 1 e n igual a 0, nós vamos aqui concluir que a derivada da função cosseno é menos seno. Nós vamos, porém, fazer aqui algo um pouquinho mais interessante. Nós vamos fazer derivadas sucessivas, que eu vou usar isso na próxima aula. Nós já aprendemos o seguinte, que a derivada do seno de mx mais n é igual a m vezes o cosseno de mx mais n. E que a derivada do cosseno de mx mais n é igual a menos m vezes seno de mx mais n. Casos particulares. A derivada do seno de x é cosseno. E a derivada do cosseno é menos seno. Antes de passarmos às derivadas sucessivas, observem o seguinte. Nós agora temos condição de encontrar a derivada da tangente. Se f de x é dada por tangente de x, quem seria sua derivada? Bom, para sabermos sua derivada, bastaria aqui que nos lembrássemos que a tangente também pode ser escrita como seno sobre cosseno. Então, a derivada da tangente é a derivada deste quociente. E como é que isto ficaria? Derivada do quociente. A derivada da primeira pela segunda, menos a primeira, observe, estou apenas indicando que ele derivar, pela derivada da segunda. Isso tudo sobre o quadrado da segunda, né? Vejam, a derivada do seno é cosseno, então fica cosseno vezes cosseno, que é cosseno ao quadrado. A derivada do cosseno é menos o seno, fica menos o seno vezes menos o seno, dá mais seno ao quadrado. Aqui fica cosseno ao quadrado, então somente aqui embaixo, né? Então a derivada da tangente nos trará o seguinte, aqui em cima sabemos que é 1. Relação fundamental da trigonometria. Uma pequena esperteza nos permite escrever isso. E o inverso do cosseno é a secante. Então isso é secante ao quadrado de x. A derivada da tangente é, portanto, secante ao quadrado. Uma vez sabendo a derivada de seno e de cosseno, nós conseguimos a derivada da tangente e eu afirmo, conseguimos também a derivada da cotangente, da secante, da cossecante. Isso fica como exercício para você, aluno, um exercício mais simples do que este que acabamos de fazer, mas igualmente importante.
O que nós fizemos até agora é bom para nos lembrarmos de tomar certos cuidados. Por exemplo, se f de x é igual a seno de 2x, digamos, então, ao olharmos para as derivadas, nós poderíamos pensar que a derivada dessa função fosse tão somente cosseno de 2x. Porque aparentemente estávamos seguindo isso. Sem querer, nós deixamos de seguir isso daqui ao escrevermos simplesmente dessa forma. A maneira correta é escrever isto aqui. Primeiro, porque nós sabemos que f' de x é m vezes cosseno de mx mais n. E isso quando a f nos é apresentada segundo este formato. E assim o foi aqui. O m é 2, o n é 0. O m é 2, o n é 0. Fica 2 vezes cosseno de 2x. Outra maneira de verificarmos isto é a seguinte. Observem. Seno de 2x da trigonometria básica é 2 vezes seno de x vezes cosseno de x. Isso nós fizemos em aula anterior. Derivar isto, portanto, é a mesma coisa que derivar isto. E isso aqui nós sabemos derivar. Então, a derivada ficará assim. A derivada de uma constante por uma função e a constante pela derivada da função. Então, essa derivada nos dará 2 vezes seno de x cosseno x, linha. Isso aqui será 2 vezes a derivada do produto, que é a derivada da primeira pela segunda, mais a primeira pela derivada da segunda, que é menos seno. Então eu vou trocar esse sinal aqui, quando então obtemos isso, né? Então isso aqui vai nos fornecer 2 vezes cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Mas aí você pode dizer, poxa, mas ficou muito diferente disso aqui. Essas duas expressões aparentemente não tem nada a ver. Tem, porque isso daqui da trigonometria básica é tão somente cosseno de 2x. Isso é 2 vezes o cosseno de 2x. Então, ao derivarmos coisas assim, é bom tomarmos o cuidado de saber que estamos tratando de derivadas de funções desta forma, cujo formato, portanto, nós já sabemos como fica. E mais uma vez, essa complicação adicional ela veio do fato de que aqui nós temos o seno não apenas do x, mas o seno de uma função de x. E aqui aparece a derivada da função que está aqui dentro. Novamente, algo que nós iremos ver na regra da cadeia. Como mencionado, nós vamos aqui tratar, por motivos que na outra aula ficarão bastante claros, de derivadas sucessivas. Vamos considerar esta função f aí e vamos derivar. Derivando a primeira vez, nós sabemos que isso aqui é menos m vezes seno de mx mais n. Vamos derivar mais uma vez. Aí nós chamamos isso aqui de f'. A derivada disso agora é a derivada de f'. É justamente isso que significa f'. É a derivada de f'. A derivada desta função. A derivada de uma constante por uma função é a constante pela derivada dessa função. E a derivada dessa função nós sabemos que é m vezes o cosseno de mx mais n. Que é isso então? É menos m quadrado
vezes o cosseno de mx mais n. Observem, essa é uma função especial cuja derivada segunda é um múltiplo da própria função. Quem é isso? É isso aqui. Ok, poderíamos ir derivando à vontade. Nós teríamos uma espécie de loop, onde a única coisa que seria alterada seria, na verdade, os expoentes de m. Derivando mais uma vez, você irá concluir que nós teríamos aqui m3 vezes seno de mx mais n. Da quarta derivada em diante, nós não costumamos usar mais esta notação aqui. Da quarta derivada em diante, nós costumamos colocar o número entre parênteses. Tem de ser colocado entre parênteses para que isso não se confunda simplesmente com o expoente desta função, e sim com a ordem de derivação. Derivando mais uma vez isso aqui nos trará m4 vezes o cosseno de mx mais n, e assim por diante. Vamos agora nos recordar da trigonometria básica. Vamos considerar o ciclo trigonométrico, que não passa de uma circunferência de raio unitário centrada na origem. Nós sabemos que quando consideramos um ponto nesta circunferência, nós teremos de imediato um ângulo, digamos, θ associado, e suas coordenadas x e y satisfarão a seguinte relação: x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Observem, todos os pontos dessa circunferência, quando eu menciono circunferência, eu menciono essa periferia, nada da parte interior, nem da exterior, serão tais que suas coordenadas x e y terão de satisfazer esta condição, e reciprocamente, todos os pontos do plano cujas coordenadas x e y satisfazem esta equação são pontos desta circunferência. Nós dizemos então que esta é a equação da circunferência de raio 1 centrada na origem. Acontece que nós também já temos um pouco mais de informação. Nós sabemos, por exemplo, que esse x aqui é o próprio cosseno do ângulo θ, e que esse y é o seno do ângulo θ. E isso poderia também ser reescrito assim: cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ igual a 1. Uma outra forma de escrever isso. Observe que, com relação a esta equação, a figura determinada por esta equação, nós temos uma trigonometria inerente a ela. O que nós vamos fazer agora vai ser algo parecido. Nós vamos começar com a seguinte indagação: e se ao invés de tomar essa equação, eu tomasse algo, por exemplo, assim? Que tipo de figura no plano isto me traria? Nisto, no plano, irá me trazer uma figura chamada hipérbole. Isso é, o conjunto de todos aqueles pontos x e y cujas coordenadas satisfazem esta equação pertence a uma figura chamada hipérbole. Vamos ver o que acontece com as coordenadas x e y de um ponto qualquer dessa figura. Vamos começar a trabalhar com essa equação aqui, definidora desta figura. Eu vou reescrevê-la. Muito bem, nós temos originalmente x2 menos y2 igual a 1.
Isso é uma diferença de dois quadrados. Eu posso, evidentemente, transformar isso num produto de uma soma por uma diferença. E lá vem de novo os produtos notáveis aqui, que, como eu falei, nunca mais nos abandonarão. Dizer isso, portanto, é dizer isso aqui. Uma vez que esse membro esquerdo é igual ao membro direito, então o logaritmo do membro esquerdo vai ser o logaritmo do membro direito. Então vamos lá, vou tomar o logaritmo natural, ou assim chamado logaritmo neperiano. É aquele logaritmo com o qual nós estamos começando a nos acostumar. O membro direito, por propriedade de logaritmo, é zero. O membro esquerdo, também por propriedade de logaritmo, vai dar a soma desses dois logaritmos aqui. O logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Então isso aqui vai ficar o logaritmo de x mais y somado com o logaritmo de x menos y. Isto vai dar zero. Eu vou chamar isso aqui de alfa e vou chamar isso aqui de beta. Uma vez que a soma do alfa com beta é zero, isto já significa de imediato que o beta é menos alfa. Por outro lado, isso também significa o seguinte: uma vez que o logaritmo de x mais y é igual a alfa, pela definição de logaritmo, e elevado a alfa é igual a x mais y, ou x mais y igual a e elevado a alfa. Ainda pela definição de logaritmo, uma vez que o logaritmo de x menos y é beta, então x menos y é e elevado a beta. Isso nos dá um pequeno sistema de equações. Vamos resolver aqui pelo método que muito provavelmente é o mais simples neste caso, o método da adição. Somando a primeira das equações com a segunda, nós vamos obter que 2x igual a e elevado a alfa mais e elevado a beta. Ou seja, x vai ser e elevado a alfa mais e elevado a beta sobre 2. Acontece, porém, que o beta era menos alfa. Então nós podemos reescrever x como e elevado a alfa mais e elevado a menos alfa sobre 2. De maneira análoga, vamos encontrar o y aqui. Por exemplo, vamos isolar o y aqui. A equação de baixo nos traz isso. Lembrem-se, beta é menos alfa. Eu vou elevar esse e a menos alfa aqui, portanto. Uma vez que o y é x menos e elevado a menos alfa, usando esse valor do x aqui, você vai encontrar que esse y vai ser e elevado a alfa menos e elevado a menos alfa sobre 2. Agora vamos levar esses valores aqui que nós achamos para a figura. A nossa abscissa, portanto, será e elevado a alfa mais e elevado a menos alfa sobre 2. E a nossa ordenada vai ser e elevado a alfa menos e elevado a menos alfa sobre 2. Vamos resumir aqui o que está acontecendo. Um ponto P de coordenadas x, y sobre a circunferência x2 mais y2 igual a 1, ele acaba nos informando que suas coordenadas x e y serão respectivamente o cosseno e o seno
de um ângulo, do ângulo que este segmento amarelo irá fazer com a horizontal neste caso. E aqui é importantíssimo afirmar que esse ângulo tem uma relação íntima com a área deste setor circular, desta fatia de pizza aqui. Essa área é uma constante vezes o ângulo. Essa área, na verdade, é o meio vezes o ângulo, onde esse ângulo aí está medido em radianos. Então nós temos S igual a θ sobre 2 ou θ igual a 2S, como queiramos. Então as coordenadas x e y de um ponto P da circunferência funcionarão desta forma. O x vai ser o cosseno deste ângulo e o y vai ser o seno deste ângulo. Que ângulo? Esse múltiplo desta área. De maneira muito parecida, um ponto P cujas coordenadas x e y satisfazem esta equação pertencerá a esta figura chamada hipérbole, uma figura ilimitada, e suas coordenadas x e y funcionarão da seguinte forma. Sua abscissa será e elevado a alfa mais e elevado a menos alfa sobre 2. E sua ordenada será e elevado a alfa menos e elevado a menos alfa sobre 2. Essa abscissa e essa ordenada serão respectivamente chamadas de cosseno hiperbólico de alfa e de seno hiperbólico de alfa. Quem é esse alfa? Aqui é importante não confundir. Alfa não é esse ângulo, mas assim como na circunferência, alfa é o dobro dessa área. Veja que na circunferência o ângulo é o dobro dessa área que este segmento amarelo determina, da mesma forma. Então existe uma semelhança muito grande entre as trigonometrias circular e hiperbólica. Repetindo, o cosseno hiperbólico de um ângulo alfa e o seno hiperbólico de um ângulo alfa são respectivamente definidos por e elevado a alfa mais e elevado a menos alfa sobre 2 e e elevado a alfa menos e elevado a menos alfa sobre 2. É conveniente informarmos aqui que a tangente hiperbólica de um ângulo é definida exatamente como na trigonometria circular, é o seno hiperbólico sobre o cosseno hiperbólico. Então, é o seno hiperbólico sobre o cosseno hiperbólico desse mesmo ângulo. Assim como a cotangente hiperbólica, a secante hiperbólica, a cossecante hiperbólica, de forma análoga. Muito bem, vamos ver aqui por último como se derivam essas funções. Vocês verão que essa é a parte mais fácil de todas. Antes, porém, de passarmos adiante, vamos aqui observar um fato interessante. Essa aqui é a abscissa e essa aqui é a ordenada do ponto P pertencente à hipérbole, como sabemos. Essas coordenadas, elas satisfazem, evidentemente, essa equação. O x é o cosseno hiperbólico, o y é o seno hiperbólico desse ângulo alfa, que é o dobro dessa área. Essa equação está simplesmente dizendo que o quadrado do cosseno hiperbólico de alfa menos o quadrado do seno hiperbólico de alfa é igual a 1. Esta é a relação fundamental da trigonometria hiperbólica. Assim como a relação fundamental da trigonometria circular é esta,
A relação fundamental da trigonometria hiperbólica é esta aqui. Vamos tentar derivar a função f dada por f de x igual a seno hiperbólico de x. Quem é isso mesmo? É e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Antes de derivarmos, convém fazermos o seguinte. Isso aqui é a mesma coisa que esta constante multiplicada por esta função. Vamos ver isso aqui com bastante calma. Quem é a derivada de e elevado a x? Nós sabemos que é e elevado a x, isso foi de aula anterior. Quem é a derivada de e elevado a menos x? Nós sabemos calcular a derivada de e elevado a lambda x. Vocês revisem a aula anterior sobre limites exponenciais, vocês vão verificar que isso daqui vai dar lambda vezes e elevado a lambda x. No nosso caso, portanto, a derivada disso, esse lambda é menos 1, vai ficar menos e elevado a menos x. De posse dessas duas coisas, nós conseguimos derivar a função seno hiperbólico. A derivada de uma constante por uma função é a constante pela derivada da função. Então vamos lá, vamos derivar isso aqui. A derivada de e elevado a x, que é e elevado a x, menos a derivada de e elevado a menos x, que é menos e elevado a menos x. Então isso nos trará e elevado a x mais e elevado a menos x. Ora, isso aqui é o cosseno hiperbólico de x. Vamos agora derivar o cosseno hiperbólico de x. Quem é o cosseno hiperbólico de x? Antes de derivarmos, é e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2, que posto em um formato um pouco mais trabalhável, 1/2 de e elevado a x mais e elevado a menos x. F' de x, portanto, vai ser constante. Mas a derivada da função, a derivada de e elevado a x é e elevado a x, a derivada de e elevado a menos x é menos e elevado a menos x. O que nos dá, então, o seno hiperbólico de x. Em suma, o que nós achamos? A derivada do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico. E a derivada do cosseno hiperbólico é seno hiperbólico. O que é que eu deixo para que o aluno faça? Tente encontrar a derivada da tangente hiperbólica, da secante hiperbólica e da cossecante hiperbólica. Lembre-se, assim como na trigonometria circular, a secante hiperbólica e a cossecante hiperbólica são definidas de forma análoga. A secante hiperbólica é o inverso do cosseno hiperbólico e a cossecante hiperbólica é o inverso do seno hiperbólico.